boa noite. Eu escolhi o tema 5, que era livre, e resolvi falar sobre desenvolvimento de jogos, porque é a área que eu quero seguir quando eu me formar. Eu sou o Ícaro Caldeira Gomes. Bom, eu coloquei aqui as principais áreas de atuação dentro do desenvolvimento de jogos, que são os desenvolvedores, o animador, o editor de vídeo e som, o programador, o produtor e diretor, artistas, que são técnico em 3D, e tester. Bom, agora eu vou falar um pouco de cada um dessas áreas de atuação, um breve resumo sobre elas e depois eu vou focar bastante na área de programação, que é a que eu quero seguir. Desenvolvedor. São considerados as peças fundamentais dentro do processo de produção e, ao mesmo tempo, fazem parte do procedimento teórico do projeto a ser desenvolvido. Abaixo, temos algumas das principais tarefas desenvolvidas por eles. Elaborar a documentação de projeto detalhado, incluindo gráficos e diagramas que descrevem os diversos conceitos e componentes envolvidos na criação do game. Modificar e documentar o código do projeto para procurar e corrigir erros. Testar o jogo e fazer alterações para melhorar a sua capacidade e desempenho. Preparar gráficos digitais, animações, som, vídeo e imagem para a edição. Combinar diferentes estruturas dentro do jogo, como elementos mecânicos e artísticos no ambiente do jogo, como por exemplo, acabamentos decorativos. Nesta área de desenvolvimento, a especialização é algo muito comum na indústria, além de ser considerado um diferencial pelo mercado, embora muitas vezes os desenvolvedores acabam executando uma combinação de funções. Normalmente, os profissionais da área se especializam em uma determinada plataforma, como por exemplo PlayStation, Nintendo, Xbox, iOS, Android e etc. Além disso, outra forma de especialização é um aspecto específico dentro da área de desenvolvimento, como uma jogabilidade ou uma forma de programação. O animador. Um animador, dentro da área de desenvolvimento de games, tem a função de organizar personagens e objetos desenhados por um artista técnico, em uma sequência de posições diferentes para dar a ilusão de movimento. Por exemplo, são eles quem sincronizam o movimento dos lábios com palavras e ações, com música e efeitos sonoros. Animadores tendem a trabalhar em conjunto com programadores para criar sequências interativas e trabalhar com testers para fornecer movimentos realistas através de técnicas digitais, tais como captura de movimento. Editor de vídeo e som. Um editor de vídeo e som digital está sempre trabalhando sob a instrução de diretores do projeto. A função dos editores e dos diretores é tomar as decisões corretas em relação ao ritmo e clímax de efeitos sonoros dentro do game. Isso envolve trabalhar estreitamente em colaboração com outros profissionais para analisar, avaliar e selecionar os efeitos sonoros para realizar a integração com imagens e outras mídias. Produtor, diretor. Um produtor ou diretor na área de desenvolvimento de jogos gerencia, planeja, supervisiona e em alguns casos cede os recursos, o capital, para o desenvolvimento de um game. Ele trabalha em conjunto com o departamento de marketing e a equipe de desenvolvimento do jogo, garantindo alvos e metas orçamentais para que a produtividade seja atendida. Artista, um técnico em 3D. Um artista técnico em 3D tem a função de criar e manipular as imagens e modelos em 2D e 3D usando um software gráfico, normalmente Adobe Photoshop, Maya ou 3ds Max. Seus principais parceiros dentro do processo de criação de jogos são os animadores e artistas do projeto, pois eles que irão dar as coordenadas de como será o modelo dos personagens, veículos, edifícios e outros objetos presentes no ambiente do jogo. Tester. Um testador é responsável por monitorar e testar novas técnicas na jogabilidade, gráficos, sons e funcionalidades durante o desenvolvimento do jogo. Eles ajudam os programadores a encontrar os famosos bugs e trabalhar com a equipe para ajudar a solucionar problemas relacionados ao desempenho. Programador. São eles que fazem a mágica acontecer, pois trabalham para que a ideia desenvolvida pelo time finalmente ganhe vida. A função do programador é simples, porém agrega as várias responsabilidades como polimento do game, finalização, testes e, acima de tudo, cumprimento de prazos. O programador será o responsável por escrever o código do jogo, geralmente em linguagem de programação C++, ou utiliza programas específicos para desenvolver os games. Bom,
Eu acabei de dar um resumo sobre os tópicos que eu tinha mencionado antes. Agora eu vou focar bastante na parte de programação aqui e falar um pouco mais específico sobre essa área. O programador de jogos é um programador de software como qualquer outro, com a diferença que ele trabalha com uma área específica, a área de software de entretenimento. Primeiramente, deve-se entender o que torna esses softwares diferentes de outros softwares. Basicamente, os jogos têm de ser muito velozes para entender a entrada do jogador e responder com uma saída, propiciando o básico da interatividade. Isto é necessário até mesmo em jogos de texto que são totalmente estáticos. A maioria dos jogadores não se contenta com um jogo primariamente estático. Espera que tenha coisas se movendo, gráficos e animações. Não necessariamente de alta qualidade e super realistas, mas razoável para a cena ser entendível e para que o jogador saiba exatamente o que está acontecendo. Isso também faz com que os jogos necessitem de uma programação de alta qualidade, em representação gráfica e sonora, exigindo uma qualidade excepcional do programador em usar os recursos de sua máquina de forma eficiente, o que não é algo fácil, especialmente em máquinas melhores como celulares, palmes e consoles antigos. Outra diferença de um jogo para um software qualquer é que um jogo eletrônico é um jogo, existem regras, e é o trabalho do programador transformar as regras escritas no papel em que o computador aplique no jogador. Uma falha comum de equipes iniciantes é não ser explícitos quanto às regras. Um computador não vai abstrair e entender regras ambíguas. As regras programadas têm de ser totalmente claras e objetivas. O programador não é aquele que inventa as coisas. O trabalho do programador, por mais chato que possa parecer, é transformar aquilo que o projetista criou em algo que uma máquina entenda. Bom, agora eu vou passar algumas dicas que eu vi, que eu achei na internet, para pessoal que tenha interesse também em trabalhar na área de programação de jogos, e eu achei bem interessante, então eu resolvi colocar aqui. A primeira, tenha paciência, muita paciência. Não se aprende a programar em apenas uma semana. Aliás, uma pessoa só se torna um bom programador, leia bom, não ótimo, em 10 anos de prática. Entenda que saber a sintaxe de uma linguagem de programação e saber passar um algoritmo para uma linguagem não te torna um programador, e sim um tradutor. Segunda, na área de programação de jogos, performance é algo muito necessário. Aprenda uma linguagem de baixo nível, mesmo que não pretenda usar. Uma hora vai ser necessário. E o mais importante, ao aprender uma linguagem, aprenda a pensar como ela existe. Eu creio que um programador deveria saber C ou C++, uma linguagem de alto nível, como C, jogo da velha, Basic ou Java. Deveria pelo menos saber ler o básico de assembly, muito útil para depurar código e para entender por que é melhor usar var ao invés de var++, por exemplo. Uma linguagem de script qualquer, Lua, Python, Perl, PHP, e alguma linguagem única interessante. Eu aprendi Muscode, uma variação de Lisp, que é no caso o cara que fez essas dicas. Esta última não é uma necessidade, mas vai te mostrar algumas coisas mais sobre como pensar como programador. Terceiro, não existe programador que não saiba matemática. Se você não gosta de matemática, não vire programador. A matemática está infiltrada por todos os lados no trabalho de um programador, mesmo que ele não perceba. A maior parte das suas linhas de código consiste em realizar operações matemáticas. E o computador só faz isso. O segredo é em como transformar dados matemáticos em algo que o usuário do programa entenda sem saber matemática. Por exemplo, uma imagem, um som, uma regra de jogo. Quarta, mesmo que você odeie trabalhar em hardware e queira ser só um programador de jogabilidade, saber como o hardware funciona, pelo menos basicamente, é algo muito importante. Mesmo para o programador, programar só a jogabilidade, por exemplo, você deveria saber como funcionam os dispositivos de entrada. Bom, a minha conclusão, o que eu aprendi com essa pesquisa, é que na área de programação de jogos é necessário muitos anos de estudo e uma boa equipe para que assim se faça um bom trabalho. Não adianta ter um programador bom e não ter um artista, um desenvolvedor bom. Então é um conjunto de tudo que faz tu fazer um bom trabalho e um bom jogo. E foi isso aí que eu tirei de conclusão sobre a pesquisa. Aqui tá minhas fontes, que foi o criadordejogos.com
e o gamestorming.com.br. E é isso, abraço, até mais.